Graça e a paz, amados irmãos. Aqui quem fala é Antônio da Costa, pastor da Primeira Igreja Congregacional aqui em Guarabira, na Paraíba. Eu quero convidá-lo agora para aprender com Charles Haddon Spurgeon. Hoje, o sermão tem por título O que é conquistar uma alma. É um sermão que nós estaremos aprendendo sobre essa maravilhosa missão que Deus nos deu de pregar o Evangelho e aprender o que de fato significa ganhar almas para Cristo, dentro aqui do ensinamento que nós vamos ter com o grande Spurgeon, conhecido como grande ganhador de almas. Este sermão é um dos capítulos, o primeiro capítulo do livro O Conquistador de Almas, publicado pela editora PES. O que é conquistar uma alma? Amados irmãos, se Deus me capacitar, proponho-lhes ministrar um breve curso de preleções sobre o título geral de O Conquistador de Almas. Ganhar almas é a principal ocupação do ministro cristão. Na verdade, deveria ser a principal atividade de todo crente verdadeiro. Cada um de nós deveria dizer como Simão Pedro, vou pescar. E como acontecia com Paulo, nosso alvo deveria ser para por todos os meios chegar a salvar alguns. Começaremos nossas preleções sobre este assunto fazendo considerações em torno da pergunta: o que é conquistar uma alma? Uma forma instrutiva de responder é descrever o que não é. Não consideramos como ganhar almas roubar membros de outras igrejas já estabelecidas e lhes ensinar como um chibolete peculiar, isto é, as coisas que caracterizam nossa igreja ou denominação. Nosso objetivo é levar almas a Cristo, ao invés de conseguir adeptos para a nossa igreja. Há ladrões de ovelhas, a respeito dos quais não direi nada, exceto que não são irmãos, ou pelo menos não agem de maneira fraternal. A juízo do seu mestre permanecem ou caem. Achamos que é suma baixeza construir nossa casa com os escombros das mansões de nossos vizinhos. Preferimos 1000 vezes extrair nós mesmos as pedras da pedreira. Espero que todos partilhemos do espírito magnânimo do Dr. Chalmers, que, como foi dito, que tais e tais esforços não seriam benéficos para os interesses particulares da Igreja Livre da Escócia, embora pudessem favorecer o desenvolvimento da religião em geral no país. Observou. O que é a Igreja Livre comparada com os benefícios do cristianismo ao povo escocês? De fato, o que é qualquer igreja, ou o que são todas as igrejas juntas, como simples organizações, se estão em conflito com o proveito moral e espiritual da nação ou se põem em empecilho ao reino de Cristo? Desejamos ver as igrejas prosperarem porque Deus abençoa os homens por meio delas, e não por causa das igrejas em si. Há uma espécie de egoísmo em nossa avidez pelo engrandecimento do nosso grupo. Que a graça de Deus nos livre desse mau espírito. O crescimento do reino é mais desejável do que o aumento de um grupo sectário. Nós nos empenharíamos o quanto possível para fazer de um irmão pedobatista um batista, pois damos valor às ordenanças de nosso Senhor. Faríamos grande esforço para que um crente na salvação pelo livre-arbítrio viesse a se tornar crente na salvação pela graça, porque é nosso desejo ver todos os ensinamentos religiosos edificados sobre a sólida rocha da verdade e não sobre a areia da imaginação. Entretanto, ao mesmo tempo, nosso grande objetivo não é a revisão de opiniões, mas sim a regeneração da natureza das pessoas. Queremos levar os homens a Cristo e não aos nossos conceitos particulares do cristianismo. Nosso primeiro cuidado é no sentido de que as ovelhas se reúnem com um grande pastor. Haverá tempo depois para mantê-las seguras em nossos diversos apriscos. Fazer prosélitos é bom trabalho para fariseus. Conduzir almas a Deus é um honroso propósito dos ministros de Cristo. Em segundo lugar, não achamos que conquistar almas consista em inscrever apressadamente mais nomes no rol de membros da igreja, para exibir bom aumento no fim do ano. Isso é fácil fazer, e há irmãos que se afanam com árduo esforço
para não dizer com arte, para conseguir. Mas, se isso é considerado como o alfa e o ômega dos esforços do ministro, o resultado será deplorável. Certamente trataremos de introduzir genuínos convertidos na igreja, pois faz parte do nosso trabalho ensiná-los a observar todas as coisas que Cristo lhes ordenou. Isso, porém, deve ser feito aos discípulos e não aos que somente se dizem cristãos. E se não tomarmos cuidado, poderemos causar mais prejuízos do que benefícios neste ponto. Colocar dentro da igreja pessoas não convertidas é enfraquecê-la e degradá-la. Daí, o que parece lucro pode ser prejuízo. Não me incluo entre os que depreciam as estatísticas nem considero que elas produzem toda classe de males, pois são muito benéficas se são precisas e se os homens as empregam legitimamente. É bom que as pessoas vejam a nudez da terra mediante a demonstração estatística da queda de produção para que se ajoelhem diante do Senhor, rogando-lhe prosperidade. Por outro lado, não faz mal nenhum que os obreiros se animem, tendo diante de si algum relato dos resultados. Eu lamentaria muito se a prática de somar, diminuir e obter o resultado líquido fosse abandonada, porque, sem dúvida, é bom que conheçamos nossa situação numérica. Já se observou que aqueles que se opõem a este modo de agir são muitas vezes irmãos cujos relatórios inexatos deveriam humilhá-los um tanto. Não é sempre este o caso, mas desconfio que acontece com muita frequência. Outro dia, ouvi falar do relatório de uma igreja no qual o ministro, bem conhecido por haver reduzido a nada a sua congregação, escreveu com certa esperteza: nossa igreja está dirigindo os olhos para o alto. Quando lhe perguntaram o que essa afirmação significava, respondeu: todos sabem que a igreja está caída de costas e não pode fazer outra coisa senão olhar para cima. Quando as igrejas estão olhando para o alto desse jeito, seus pastores geralmente dizem que as estatísticas são muito enganosas e que não se pode pôr um gráfico à obra do Espírito e calcular numericamente o progresso de uma igreja. O fato é que se pode calcular com exatidão se os algarismos são verdadeiros e se todas as circunstâncias são tomadas em consideração. Se há crescimento, pode-se calcular com considerável precisão que não se tem feito muita coisa. E se há evidente descréscimo em meio a uma população que cresce, pode-se julgar que as orações do rebanho e a pregação do ministro não são das que têm muito poder. Entretanto, ainda assim, toda a pressa em conseguir membros para a igreja é sumamente nociva, tanto para a igreja como para os supostos convertidos. Lembro-me muito bem de vários jovens que eram de bom caráter e que inspiravam esperança quanto à religião. Todavia, em vez de lhes sondar o coração e de visar a sua conversão real, o pastor não lhes deu descanso enquanto não os persuadiu a professarem a fé. Achava que estariam mais ligados às coisas santas se professassem ser religiosos e se sentia seguro ao pressioná-los, pois prometiam tanto. Imaginava que se os desanimasse com exame cuidadoso, poderia afugentá-los e assim, querendo segurá-los, fê-los hipócritas. Aqueles jovens estão hoje muito mais longe da igreja do que estariam se tivessem sofrido a afronta de ser mantidos no lugar que lhes cabia e se tivessem sido advertidos e que não se haviam convertido a Deus. Causa grave dano a uma pessoa incluída no número dos fiéis, a menos que haja boa razão para crer que se trata de uma pessoa realmente regenerada. Eu estou certo disso, pois falo depois de cuidadosa observação. Alguns dos mais notórios pecadores que conheci tinham sido outrora membros da igreja. E, segundo creio, foram levados a professar a fé devido à forte pressão, bem intencionada sim, mas com falso critério. Portanto, não pensem que a conquista de almas é alcançada ou pode ser obtida através da multiplicação de batismos ou do aumento do número de membros da sua igreja. O que significam estes despachos vindos do campo de batalha? Ontem à noite, 14 almas foram levadas à convicção.
15 foram justificadas e 8 foram plenamente santificadas. Eu estou farto dessa ostentação pública, dessa mania de contar os pintinhos que ainda não saíram do ovo, dessa exibição de troféus duvidosos. Ponham de lado essa contagem de cabeças, essa inútil pretensão de atestar em meio minuto aquilo que requer a prova de uma vida inteira. Sejam otimistas, mas moderem o entusiasmo exagerado. A sessão de aconselhamento aos que se decidem é coisa boa, mas se isto leva a vãs jactâncias, entristecerá o Espírito Santo e acarretará grandes males. Caros amigos, conquistar almas também não é provocar emoções. É certo que a exaltação emocional acompanhará a todo movimento grandioso. Seria justo pôr em dúvida que o movimento é cheio de ardor e de poder se é igualada a uma serena leitura da Bíblia na sala de visitas. Não se pode dinamitar grandes rochas sem o barulho das explosões, nem travar uma batalha mantendo todas as pessoas em silêncio como um ratinho. Em dia seco, um veículo não avança muito na estrada de terra sem produzir algum ruído e poeira. Fricção e atividade são resultado da força em movimento. Assim também, quando o Espírito de Deus intervém e a mente dos homens se comove, inevitavelmente haverá certos sinais visíveis de sua ação, embora estes sinais nunca se devam confundir com a ação propriamente dita. Se alguns imaginam que o objetivo visado pelo veículo em movimento é levantar poeira, peguem vassouras, pois com elas poderão levantar tanta poeira quanto 50 carros. Só que vão causar amolação em vez de fazer benefício. Assim, a emoção é incidental, como a poeira, e nem se deve pensar nela como um objetivo. Quando a mulher da parábola varreu a casa, fez isso para achar seu dinheiro e não para levantar uma nuvem de poeira ou uma nuvem de pó. Não procurem sensação nem produzir efeito. Lágrimas a correr, olhos chorosos, soluços e clamores, tumultos e todo tipo de confusão podem ocorrer e talvez se possam tolerar como um acompanhamento dos sentimentos genuínos. Mas, por favor, não planejem produzi-los. Acontece com muita frequência que os convertidos que nascem durante a emoção morrem quando a emoção passa. São como certos insetos que surgem num dia muito quente e morrem quando o sol se põe. Certos convertidos vivem como salamandras em meio ao fogo, mas expiram a uma temperatura normal. Não me agrada a religião que precisa de pessoas exaltadas ou que as produz. Dei-me uma religiosidade que floresce no Monte do Calvário e não num vulcão Vesúvio. O maior zelo por Cristo condiz com o bom senso e com a razão. Desvarios, gritos e fanatismo são produtos de um outro tipo de zelo que não se harmoniza com a inteligência. Nosso alvo é preparar homens para o cenáculo da comunhão e não para a câmara alcochoada do manicômio. Ninguém fica mais triste do que eu que tal advertência seja necessária. Mas, ao me lembrar das extravagâncias de certos avivalistas fogosos, não posso dizer menos, e bem que poderia dizer muito mais. Então, o que é realmente ganhar uma alma para Deus? Na medida em que isto é feito com o emprego de meios, quais são os processos pelos quais uma alma é conduzida a Deus e à salvação? Para mim, um dos principais meios consistentes é em instruir o homem de modo que conheçam a verdade. A instrução comunicada pelo Evangelho é o início de toda obra verdadeira realizada na mente dos homens. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O ensino começa a obra e também coroa a mesma. O Evangelho, segundo Isaías, é: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.
Cabe-nos então dar aos homens algo digno de sua atenção. De fato, cabe-nos instruí-los. Somos enviados para evangelizar ou para pregar o evangelho a toda criatura, e isto não será realizado a não ser que ensinemos aos homens as grandes verdades da revelação. O evangelho é boa notícia, boas novas. Ao ouvir alguns pregadores, tem-se a impressão que o evangelho é uma pitada de rapé sagrado para fazê-los acordar, ou uma garrafa de bebida alcoólica para lhes excitar a mente. Não é nada disso. É notícia. Há informação nele. Ele contém instrução concernente a coisas que os homens precisam saber e contém afirmações destinadas a dar bênçãos aos que lhes derem ouvidos. Não é um encantamento mágico nem um feitiço cujo poder consiste numa série de ruídos. É a revelação de fatos e verdades que exigem conhecimento e fé. O Evangelho é um sistema racional que apela para o entendimento dos homens. É matéria para pensar e considerar, e apela para a consciência e para a faculdade de reflexão. Daí, se não ensinarmos algo aos homens, ainda que gritemos creiam, creiam, creio, não terão nada em que crer. Cada exortação requer uma instrução correspondente, ou do contrário, não terá sentido. Fujam de quê? A resposta a essa pergunta é a doutrina da punição imposta ao pecado. Corram, mas para onde? É preciso aqui pregar a Cristo e suas feridas, sim, e que se exponha à límpida doutrina da expiação mediante o sacrifício. Arrependam-se de quê? Aqui é necessário responder a perguntas como estas: o que é o pecado? Qual é o mal do pecado? Quais são as consequências do pecado? Convertam-se, mas o que é se converter? Que força pode nos converter? De quê? A quê? O campo de ensinamentos a ministrar é amplo. Se queremos que os homens conheçam a verdade que salva, ficar a alma sem conhecimento não é bom. E a nós compete, como instrumentos de Deus, fazer que os homens conheçam a verdade de tal modo que creiam nela e sintam o seu poder. Não temos que tentar salvar os homens no escuro, mas no poder do Espírito Santo devemos procurar convertê-los das trevas à luz. E não pensem, caros amigos, ao participarem de reuniões de avivamento ou de campanhas de evangelização, que deverão deixar de lado as doutrinas do Evangelho, pois é justamente quanto mais e não menos deverão proclamar as doutrinas da graça. Ensine as doutrinas do Evangelho com clareza, amor, simplicidade e franqueza, particularmente aquelas verdades que, no sentido prático e atual, ligam-se à condição do homem e à graça de Deus. Alguns entusiastas parecem ter absolvido a noção de que, quando o ministro se dirige aos incrédulos, deve deliberadamente contradizer os seus costumeiros discursos doutrinários, porque se supõe que não haverá conversões se ele pregar todo o conselho de Deus. A conclusão é, irmãos, que se supõe que devemos encobrir a verdade e proclamar algo meio falso a fim de poder salvar almas. Quer dizer que ao povo de Deus devemos falar a verdade, porque não aceitará ouvir outra coisa, mas devemos seduzir os pecadores à fé, exagerando uma parte da verdade e ocultando o restante até a ocasião mais propícia. É uma teoria estranha. E não obstante, muitos a endossam. Segundo eles, podemos pregar ao povo de Deus a redenção de um grupo escolhido, mas nossa doutrina para os do mundo deve ser a redenção universal. Devemos dizer aos crentes que a salvação é totalmente pela graça, mas aos pecadores devemos falar como se eles pudessem operar sua própria salvação. Devemos informar os cristãos de que somente o Espírito Santo pode converter os homens, mas quando falamos com os não salvos, mal se deve mencionar o Espírito. Não foi isso que aprendemos de Cristo. Outros têm agido assim, que eles nos sirvam de sinais de alerta, não de exemplos. Aquele que nos envia com a missão de ganhar almas não nos permite inventar falsidades nem suprimir a verdade. Sua obra pode ser realizada sem esses métodos suspeitos. Talvez alguns de vocês repliquem: contudo, Deus tem abençoado declarações semi-verdadeiras e afirmações extravagantes. Não estejam muito seguros disso. Aventuro-me a afirmar que Deus não abençoa a falsidade. Talvez abençoe a verdade que se apresenta
misturada com erros. Entretanto, muito maior bênção teria vindo se a pregação tivesse sido mais de acordo com a sua palavra. Não posso admitir que o Senhor abençoe uma espécie de jesuitismo evangelístico e esta expressão ainda é fraca para qualificar a supressão da verdade. A omissão da doutrina da depravação total do ser humano tem feito grande mal a muitos que ouviram certa espécie de pregação. Essas pessoas não conseguem cura verdadeira porque não sabem de que doença padecem. Nunca estão realmente vestidas porque não foi feito para despilas dos seus trapos. Em muitos ministérios não há bastante sondagem de coração nem despertamento de consciências, pois não levam os homens a verem como estão alienados de Deus e quão egoísta e perversa é a condição deles. É preciso dizer aos homens que, se a graça divina não os tirar da sua inimizade para com Deus, perecerão eternamente. E é necessário lembrá-los da soberania de Deus, de que ele não é obrigado a tirá-los dessa situação, de que ele estaria certo e seria justo se os deixasse nessa condição, de que não tem nenhum mérito para apresentar diante dele e de que não podem lhe fazer reivindicação nenhuma, mas sim que, se hão de ser salvos, tem que ser pela graça e somente pela graça. Compete ao pregador lançar os pecadores ao mais completo desamparo, para que sejam compelidos a olhar para o único que pode socorrê-los. Procurar conquistar uma alma para Cristo, mantendo-a na ignorância de alguma verdade, é contrário à mente do Espírito. E se esforçar para salvar os homens mediante puras artimanhas persuasórias, ou atiçando as emoções, ou exibindo oratória pomposa, é coisa tão astuta quanto esperar pegar um anjo com visgo ou seduzir uma estrela do firmamento com música. A melhor atração é o Evangelho em sua pureza. A arma empregada por Deus para conquistar os homens é a verdade conforme está em Jesus. O Evangelho é sempre eficiente ante toda e qualquer circunstância. É flecha que pode traspassar o mais duro coração. É bálsamo que cura a mais mortal ferida. Pegue-no ou pregue-no e não pregue mais nada. Confie pura e simplesmente no Evangelho, no antigo Evangelho. Para pescar homens não precisamos de outras redes. As que nosso Mestre nos deu, são mais fortes, que podem reter grandes peixes e têm malhas suficientemente finas para prender peixes pequenos. Lancem estas redes, e não outras, e não precisarão temer pelo cumprimento de sua palavra, porque a Bíblia diz: eu vos farei pescadores de homens. Em segundo lugar, para conquistar uma alma é necessário não somente instruir o nosso ouvinte e fazê-lo conhecer a verdade, mas também impressioná-lo de modo que a sinta. Um ministério puramente didático, dirigido sempre ao intelecto e deixando intactas as emoções, certamente seria um ministério coxo. As pernas do coxo não são iguais, diz Salomão. E as pernas desiguais de alguns ministérios os invalidam. Já vimos um ministério coxo assim, com uma perna doutrinária comprida e uma perna emocional curta. É horrível que um homem seja tão doutrinário que possa falar com frieza da ruína dos ímpios, de tal modo que, embora não chegue a louvar a Deus por isso, não lhe causa pena alguma pensar na perdição de milhões dos seus semelhantes. Isso é horrível. Detesto ouvir os terrores do Senhor proclamados por homens cujos semblantes de pedra, cuja tonalidade rígida e cujo espírito insensível revelam uma espécie de dissecação doutrinária. Todo o leite da bondade humana se evaporou deles. Não tendo nenhum sentimento, esse tipo de pregador não produz sentimento algum. E as pessoas se sentam e escutam enquanto ele faz declarações secas e estéreis, apreciando por si profundo. E elas acabam ficando profundas também. E nem precisa acrescentar que ficam profundas no sono. Ou, se ainda há vida nelas, passam farejando heresias e transformando homens corretos em ofensores por uma palavra infeliz. Oxalá nunca sejamos batizados neste espírito.
Seja qual for a minha crença ou descrença, o mandamento que me ordena amar o meu próximo como a mim mesmo ainda mantém os seus direitos sobre mim. E que Deus não permita que quaisquer ideias ou opiniões pessoais façam encolher tanto a minha alma, endurecendo meu coração a ponto de me fazer esquecer esta lei de amor. O amor a Deus vem em primeiro lugar, mas isto de modo nenhum enfraquece a obrigação de amar ao próximo. Na verdade, o primeiro mandamento inclui o segundo. Devemos procurar a conversão do nosso próximo porque o amamos. E temos que lhe falar amavelmente do Evangelho de amor porque o nosso coração deseja seu bem-estar eterno. O pecador tem coração bem como cabeça, emoções bem como pensamentos. Precisamos nos dirigir a ambos. O pecador não se converterá enquanto suas emoções não forem estimuladas. A menos que sinta tristeza por seu pecado e sinta alguma alegria ao receber a palavra, não se pode esperar muito dele. É preciso que a verdade inunde a alma, tingindo-a e lhe dando sua própria cor. A palavra deve ser como um vento forte que passa impetuosamente pelo coração, fazendo vibrar o homem todo, como um trigal maduro ondula na brisa estival. Religião sem emoção é religião sem vida. Todavia, precisamos considerar como essas emoções são produzidas. Não brinquem com a mente provocando sentimentos não espirituais. Alguns pregadores gostam de introduzir em seus discursos relatos sobre funerais e sobre crianças que estão morrendo, assim fazem o povo chorar, movido pela simples afeição natural. Isso pode levar a algo melhor em si mesmo. Que valor tem? Que benefício há em despertar as aflições de uma mãe ou as tristezas de uma viúva? Não creio que o nosso misericordioso Deus nos tenha enviado para fazer os homens chorarem por seus finados parentes, tornando a cavar os seus túmulos e lhes trazendo à memória as cenas de luto e dor. Por que ele o faria? É claro que é possível empregar proveitosamente o leito de morte de um cristão que partiu ou de um pecador agonizante como prova da paz que provém da fé num caso e do terror da consciência no outro. Porém, o benefício deve advir do fato comprovado e não da ilustração em si. A aflição natural em si não presta ajuda nenhuma. Na verdade, ela pode ser vista como forma de distrair a mente de pensamentos mais elevados e como um preço demasiado alto para cobrar de corações sensíveis, a menos que possamos compensá-los ou recompensá-los, lhes causando impressões espirituais duradouras sobre a estrutura dos seus sentimentos naturais. Foi um discurso esplêndido, repassado de sentimento, disse um dos ouvintes da pregação. Muito bem, e qual a consequência prática desse sentimento? Um jovem pregador certa vez observou: você não ficou impressionado ao ver uma congregação tão numerosa chorar? Sim, disse o seu judicioso amigo, mas fiquei mais impressionado ainda com a reflexão de que, provavelmente, os ouvintes teriam chorado mais no teatro. É isso mesmo. E nos dois casos, o choro pode ser igualmente sem valor. Uma vez vi uma jovem a bordo de um vapor, lendo um livro e chorando como se tivesse o coração partido. Mas quando olhei o volume, vi que não passava de um desses romances tolos e ridículos que enchem as bancas de nossas estações ferroviárias. Seu pranto era apenas um desperdício de lágrimas, como é o choro provocado pelas fábulas e pelas cenas de leitos de morte apresentadas do púlpito. Se os nossos ouvintes chorarem por seus pecados e por Jesus, deixe que suas lágrimas jorrem como rios. Mas se o objeto do seu penar ou do seu pesar é apenas natural e de modo nenhum espiritual, que bem se faz levando-os a chorar? Poderia haver alguma vantagem em alegar o povo porque existe bastante tristeza no mundo e quanto mais alegria pudermos suscitar, melhor será. Mas que utilidade há em criar aflições desnecessárias? Que direito temos de ir pelo mundo lancetando todas as pessoas só para nos exibir como cirurgiões capazes? Um verdadeiro médico só faz incisões com o fim de realizar curas
e um ministro sábio somente provocará penosas emoções nas mentes dos homens com o definido propósito de abençoar as suas almas. Nós temos que continuar assediando os corações humanos até quebrantá-los, para prosseguir depois pregando a Cristo crucificado, até que esses corações sejam restaurados. Feito isso, temos que continuar a proclamar o Evangelho até que todo ou seu ser se submeta ao Evangelho de Cristo. Mesmo nesses passos preliminares, sentirão a necessidade de que o Espírito Santo haja com vocês e por meio de vocês. No entanto, esta necessidade se tornará mais evidente ainda quando avançarmos mais um passo e falarmos do novo nascimento, no qual o Espírito Santo realiza sua obra singularmente divina. Tenho enfatizado que ministrar instrução e causar impressão são coisas sumamente necessárias para a conquista de almas. Mas isso não é tudo. Na verdade, são apenas meios para se alcançar o fim almejado. Para que o homem seja salvo, é preciso realizar uma obra muito maior. Uma maravilhosa da graça divina terá que operar na alma. Uma maravilha da graça divina terá que operar na alma, essa maravilha que transcende em muito tudo quanto o poder humano é capaz de realizar. De todos aqueles que desejamos ganhar para Jesus, pode-se dizer com verdade que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É preciso que o Espírito Santo opere a regeneração naqueles que amamos, ou jamais se tornarão possuidores da felicidade eterna. É preciso que sejam vivificados para uma nova vida e que venham a ser novas criaturas em Cristo Jesus. A mesma energia que realiza a ressurreição e a criação precisa agir neles com toda a sua força. Nada menos que isso resolve o caso. Tem de nascer de novo, do alto. À primeira vista, parece que isto anula completamente a instrumentalidade humana. Mas, ao virar as páginas das Escrituras, não encontramos nada que justifique essa interferência, mas sim muita coisa que favorece a tendência inteiramente oposta. Certamente, vemos nela que o Senhor é tudo em todos, mas não achamos nenhuma insinuação de que por isso se deva dispensar o uso de meios. A majestade e o poder supremos do Senhor são vistos de forma ainda mais gloriosa porque Ele age utilizando meios. Ele é tão grandioso que não tem medo de revestir de honra os instrumentos que emprega, falando deles em termos elevados e lhes atribuindo grande influência. Lamentavelmente, é possível falar pouco demais sobre o Espírito Santo. Na verdade, temo que este seja um dos gritantes pecados desta época. Mas a palavra infalível que sempre estabelece correto equilíbrio da verdade, conquanto engrandeça o Espírito Santo, não fala com menosprezo dos homens pelos quais ele age. Deus não considera sua honra tão questionável que só possa ser mantida rebaixando o agente humano. Há duas passagens nas Escrituras que, quando examinadas juntas, muitas vezes me causam espanto. Paulo se compara tanto com um pai quanto com a mãe na questão do novo nascimento. De um convertido ele diz, que gerei nas minhas prisões. E de toda uma igreja ele diz, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Isto é ir muito longe. De fato, muito mais longe do que a ortodoxia moderna permitiria ao mais benéfico ministro se aventurar aí. Entretanto, é linguagem sancionada, sim, ditada pelo próprio Espírito de Deus e, portanto, não deve ser criticada. Deus infunde tão misterioso poder nos instrumentos humanos ordenados por Ele que os chama cooperadores de Deus. E isto é, ao mesmo tempo, a fonte de nossa responsabilidade e a base da nossa esperança. A regeneração, o novo nascimento, opera uma mudança em toda a natureza do homem e tanto quanto podemos julgar, sua essência jaz na criação e no implante de um novo princípio no interior do ser humano. O Espírito Santo cria em nós uma nova natureza celeste e imortal, conhecida nas Escrituras pelo nome de Espírito, para distingui-la da alma.
Nossa teoria da regeneração é de que o homem, em sua natureza decaída, consiste somente de corpo e alma e que, ao ser regenerado, é criada nele uma natureza nova e superior, o Espírito, que é uma centelha do fogo eterno da vida e do amor de Deus. Isto penetra o coração, habita ali e faz daquele que o recebe um participante da natureza divina. E aqui eu abro um parênteses para explicar que essa é uma teoria, né, que o próprio Spurgeon desenvolveu, mas que carece ainda mais de base bíblica, né? Hoje, talvez a maioria dos teólogos não concordem com esta afirmação de Spurgeon. Na verdade, a regeneração, o novo nascimento, né, é um mistério operado por Deus, e não quer dizer que o homem não tenha aí, né, um espírito, né? Aí vai depender se você é dicotomista, enfim. Mas isso é uma teoria que Spurgeon desenvolve, mas depois parece que ele não fala mais sobre este assunto. Bem, continuando. Daí em diante, o homem consiste de 3 partes: corpo, alma e espírito. E o espírito é o poder dominante dos 3. Todos vocês se lembram daquele memorial capítulo que trata da ressurreição. 1 Coríntios 15, onde a distinção transparece nitidamente no original grego e pode mesmo ser percebida em nossa versão. A passagem traduzida semeia-se corpo animal poderia ser traduzida semeia-se um corpo anímico, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo anímico, há também um corpo espiritual. Assim, está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito uma alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o anímico, depois o espiritual. Primeiro estamos no estágio natural, o anímico do ser, como o primeiro Adão. Depois, na regeneração, entramos numa nova condição e nos tornamos possuidores do espírito, né, entre aspas aqui, que dá vida. Sem este espírito, nenhum homem pode ver ou entrar no reino do céu. Portanto, deve ser nosso intenso desejo que o Espírito Santo visite os nossos ouvintes e os crie de novo, que desça sobre esses ossos secos e sopre a vida eterna àqueles que estão mortos no pecado. Enquanto não é feito isso, eles não serão capazes de receber a verdade, pois o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Uma nova e celeste inclinação terá que ser criada pela onipotência divina, ou o homem terá que permanecer na morte. Vocês veem? Pois que temos diante de nós uma obra imensa para a qual somos totalmente incapazes por nós mesmos. Nenhum ministro pode salvar uma alma, nem todos nós juntos, nem todos os santos da terra ou no céu. Podemos operar a regeneração em sequer uma pessoa. Nós não podemos operar essa regeneração em sequer uma pessoa. Toda a nossa atividade é o cúmulo do absurdo, a menos que nos consideremos usados pelo Espírito Santo e que nos enche do seu poder. Por outro lado, as maravilhas da regeneração ocorridas em nosso ministério são os melhores selos e testemunhos da nossa comissão. Ao passo que os apóstolos podiam apelar para os milagres de Cristo e para que eles realizavam em nome de Cristo, apelamos para os milagres do Espírito Santo, que são tão divinos e reais como os do próprio Senhor Jesus. Estes milagres são a criação de uma nova vida no íntimo do ser humano e a transformação total daqueles sobre os quais o Espírito desce. Como esta vida espiritual gerada por Deus nos homens é um mistério. Falaremos de modo mais efetivamente prático se nos demorarmos nos sinais que a seguem e acompanham, pois estas são as coisas que devemos visar. Primeiro, a regeneração se demonstra na convicção de pecado. Cremos que esta é uma indispensável marca da obra do Espírito. Quando a nova vida penetra no coração, causa intenso pesar no íntimo como um dos seus primeiros efeitos. Embora hoje em dia ouçamos falar de pessoas que são
curadas antes de terem sido feridas e que são levadas à certeza da justificação sem jamais terem lamentado a sua condenação, temos muitas dúvidas quanto ao valor dessas curas e justificações. Este estilo de coisas não está de acordo com a verdade. Deus nunca veste os homens antes de desnudá-los, nem os vivifica pelo Evangelho antes de serem eles mortos pela lei. Quando encontrarem pessoas em quem não há traço de convicção de pecado, estejam absolutamente certos de que o Espírito Santo não operou nelas. Pois quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Quando o Espírito do Senhor sopra sobre nós, ele faz definhar toda a glória do homem, que é apenas como a flor da erva, e depois revela uma glória mais alta e duradoura. Não se espantem se virem esta convicção de pecado assumir forma muito aguda e alarmante. No entanto, por outro lado, não condenem aqueles em que ela é menos intensa, pois desde que o pecado é lamentado, confessado, abandonado e odiado, vocês têm aí um evidente fruto do Espírito. Grande parte do horror e da incredulidade que acompanham a convicção não procede do Espírito de Deus, mas vem de Satanás ou da natureza corrupta. É preciso, porém, haver uma verdadeira e profunda convicção de pecado, e o pregador deve se empenhar em produzi-la, pois onde não ocorre esta convicção, não houve o novo nascimento. Também é certo que a verdadeira conversão manifesta fé singela em Jesus. Vocês não têm necessidade que eu lhes fale disto, pois estão plenamente persuadidos desta verdade. Produzir fé é o próprio centro do alvo que vocês miram. Não terão prova de que conquistaram a alma para Jesus enquanto o pecador não tiver posto de lado a si próprio e aos seus méritos pessoais, unindo-se a Cristo. É preciso tomar muito cuidado para que esta fé em Cristo seja exercida para uma salvação completa e não para uma parte dela apenas. Numerosas pessoas acham que o Senhor Jesus pode perdoar os pecados passados, mas não confiam nele para a sua preservação no futuro. Confiam quanto aos anos passados, mas não quanto aos anos futuros. Entretanto, nada se diz nas Escrituras sobre tal divisão da salvação quanto à obra de Cristo. Ou ele levou todos os nossos pecados, ou não levou nenhum. Ou ele nos salva de uma vez por todas, ou não nos salva de modo algum. Sua morte não poderá se repetir jamais, e deveras foi feita a expiação pelos pecados futuros dos crentes, ou do contrário, eles estão perdidos, já que não se pode nem pensar num outro sacrifício expiatório, e já que certamente os crentes cometerão pecados no futuro. Bendito seja o seu nome, pois por ele todo aquele que crê é justificado de todas as coisas. A salvação pela graça é salvação eterna. Os pecadores têm de deixar suas almas aos cuidados de Cristo por toda a eternidade. De que outro modo seriam salvos? Todavia, com pesar dizemos que, segundo os ensinamentos de alguns, os que creem são salvos somente em parte, e quanto ao restante deverão depender dos seus esforços futuros. Será que o Evangelho é isso? Creio que não. A verdadeira fé confia num Cristo completo para uma salvação completa. É de estranhar que muitos convertidos se extraviem quando na verdade nunca lhes ensinaram a ter fé em Jesus para a salvação eterna, mas sim apenas para uma conversão temporária. Uma apresentação deficiente de Cristo gera uma fé deficiente. E quando esta fé fenece em seu próprio raquitismo, de quem é a culpa? O que lhe sucede corresponde à medida da sua fé. O pregador de uma fé parcial e aquele que a professa são igualmente culpados do fracasso quando essa pobre e mutilada confiança cai em bancarrota. Gostaria de insistir com toda a seriedade neste ponto, porque é muito comum essa forma de crença meio legalista. Devemos instar com o vacilante pecador para que confie totalmente e exclusivamente no Senhor Jesus Cristo para sempre. Do contrário, o levaremos a inferir que deverá começar no Espírito e se aperfeiçoar mediante a carne. Certamente, andará pela fé quanto ao passado, mas pelas obras quanto ao futuro, e isto lhe será fatal.
A verdadeira fé em Jesus recebe a vida eterna e vê a salvação perfeita em Jesus, cujo sacrifício único santificou o povo de Deus uma vez por todas. Sentir-se salvo, completamente salvo em Cristo Jesus, não é, como alguns supõem, fonte de segurança carnal e coisa adversa ao zelo santo, mas exatamente o oposto. Livre do medo que faz com que salvar o seu ser seja um objetivo mais urgente do que se salvar de si mesmo. E movido por santa gratidão ao seu Redentor, o regenerado se torna capaz de desenvolver vida virtuosa e ele se enche de entusiasmo pela glória de Deus. Enquanto fica a tremer sob o senso de insegurança, o homem aplica seu pensamento mormente à coisa de seu interesse pessoal. Mais uma vez arraigado firmemente na rocha eterna, seu tempo e vontade de cantar a nova canção que o Senhor colocou em seus lábios, e então se completa a sua salvação moral, pois o seu ego não é mais o senhor do seu ser. Não descansem, nem se contentem, enquanto não virem nos vossos convertidos clara evidência de uma simples, sincera e resoluta fé no Senhor Jesus. Juntamente com uma fé total em Cristo, é preciso haver um verdadeiro arrependimento do pecado. Arrependimento é uma palavra antiquada, não muito usada pelos avivalistas modernos. Ora, um ministro me disse um dia, significa apenas uma mudança ocorrida na mente. Parecia uma observação profunda. Apenas uma mudança ocorrida na mente. Mas que mudança? Mudança ocorrida na mente com relação a tudo. Em vez de dizer é apenas uma mudança ocorrida na mente, parece-me que seria mais legítimo dizer que é uma grande e profunda mudança, de fato, a mudança da própria mente. Seja, porém, qual for o sentido da palavra grega, o arrependimento não é coisa de pouca importância. Vocês não encontrarão melhor definição dele do que aquela que nos é dada neste hino para crianças. Arrepender-se é deixar pecados antes amados e mostrar grande pesar, não os praticando mais. Em todos os homens, a verdadeira conversão vem acompanhada do senso do pecado, de que falamos sob o título de convicção, da tristeza pelo pecado, ou seja, do santo pesar por tê-lo cometido, do ódio ao pecado que prova que o seu domínio terminou e da fuga prática do pecado que mostra que a vida no interior da alma influi na vida exterior. Fé verdadeira e arrependimento verdadeiro são gêmeos. Seria ocioso tentar dizer qual nasce primeiro. Quando uma roda se move, todos os seus raios se movem juntos. Assim, todas as graças começam a agir quando o Espírito Santo opera a regeneração. Entretanto, o arrependimento é absolutamente necessário. Nenhum pecador ore para o Salvador com os olhos enxutos e com o coração empedernido. Portanto, procurem quebrantar os corações, levar as consciências a se converterem da culpa e afastar as mentes do pecado, e não se deem por satisfeitos enquanto toda a mente não estiver profunda e vitalmente transformada em relação ao pecado. Outra prova que se conseguiu conquistar uma alma para Cristo se vê na verdadeira mudança de vida. Se o homem não vive diferentemente de como vivia antes, em casa e fora, terá que se arrepender do seu arrependimento. E a sua conversão é falsa. E não só o modo de agir e o linguajar deve mudar, mas também o espírito e o temperamento. Mas, dirá alguém, a graça muitas vezes é enxertada em rude planta silvestre. Sei disso. Mas qual é o fruto do enxerto? Será semelhante ao enxerto ou não da natureza do tronco original? Outro poderá dizer, tem um gênio terrível que me domina quando menos espero. Logo, minha fúria passa e me arrependo muito. Embora não consiga me controlar, estou inteiramente seguro de que sou cristão. Espera aí, amigo. Ou talvez eu lhe responda que estou inteiramente seguro do contrário. De que serve que você se estrie logo, se em poucos momentos estará pegando fogo e chamuscando a todos os que estiverem ao seu redor? Se o homem me apunhala enfurecido, não me sarará a ferida vê-lo lamentar sua loucura.
O temperamento violento deve ser dominado e o homem em sua totalidade deve ser transformado, ou senão a sua conversão será posta em dúvida. Não devemos manter uma santidade à nossa moda diante dos ouvintes e lhes dizer: tudo estará bem com vocês se atingirem esse padrão. As Escrituras dizem: quem comete o pecado é do diabo. João 3, verso 8. Permanecer sob o domínio de qualquer pecado conhecido é sinal de que somos escravos do pecado, porque sois servos daquele a quem obedeceis. Em vão se gaba o homem que abriga no íntimo o amor a qualquer forma de transgressão. Sinta o que sentir e creia no que crê, estará ainda em fel de amargura e nos laços da iniquidade, enquanto um só pecado dominar o seu coração e a sua vida. A verdadeira regeneração implanta no homem aversão a todo pecado, e é evidente que desfaz toda segura esperança quando se tem complacência por um só pecado. Ninguém precisa tomar uma dúzia de venenos para se matar, basta um. É necessário haver harmonia entre a vida e a profissão de fé. O cristão professa renunciar ao pecado. Se não faz, chamar-se cristão é um embuste. Já é um embuste. Um dia, um bêbado se aproximou de Rowland Hill e lhe disse: Senhor Hill, sou um dos seus convertidos. Meu pode ser, replicou aquele perspicaz e sensato pregador, mas não do Senhor, pois se fosse, não estaria bêbado. Devemos dirigir a toda a nossa obra a essa prova prática. É preciso que vejamos também que nos que se convertem por nosso intermédio, verdadeira oração, que é o sopro vital da vida piedosa. Não há oração, se não há oração, pode estar certos de que a alma está morta. Não temos que insistir com os homens que orem como se fosse o grande dever imposto pelo Evangelho e o único caminho prescrito para a salvação, pois a nossa mensagem principal é: crer no Senhor Jesus Cristo. É fácil colocar a oração em segundo lugar e fazer dela uma espécie de obra pela qual os homens devam viver. Confio em que vocês farão tudo possível para evitar isso. A fé é o grande dom do Evangelho. Contudo, não podemos esquecer que a fé verdadeira sempre leva o crente a orar. Quando alguém professa fé no Senhor Jesus e não clama diariamente a Ele, não nos atrevemos a crer em sua fé ou em sua conversão. A prova usada pelo Espírito Santo para convencer Ananias da conversão de Paulo não foi, pois ele está proclamando em alta voz a sua alegria e suas emoções, mas pois ele está orando. E aquela oração foi súplica e confissão ardente e repassada de pungente contrição. Oxalá pudéssemos ver esta prova segura em todos aqueles que se apresentam como convertidos. Deve existir também disposição para obedecer ao Senhor em todos os seus mandamentos. É vergonhoso que um homem professe o discipulado e, contudo, se recuse a conhecer a vontade do seu Senhor em certos pontos ou se atreva a lhe negar a obediência quando conhece a vontade divina. Como pode alguém ser discípulo de Cristo se vive em franca desobediência a Ele? Se o convertido professa, declara definitiva ou definida e deliberadamente que conhece a vontade do seu Senhor, mas não tem intenção de cumpri-la, não fomentem a sua presunção. Cumpram o seu dever de lhe informar ou de lhe afirmar que não está salvo. Não disse o Senhor: qualquer que não tomar a sua cruz e vir após mim, não pode ser meu discípulo? Erros acerca do conhecimento da vontade do Senhor deverão ser corrigidos com brandura, mas tudo que se assemelha à desobediência voluntária é fatal. Tolerá-la seria trair aquele que nos enviou. Jesus deve ser recebido como rei, além de sacerdote. E quem vacila sobre este ponto não está firmado no fundamento da vida piedosa. A vera fé obedece ao Criador. Embora confiante em sua bondade, o Deus da graça é Deus perdoador, mas tem zelo da sua santidade. Portanto, irmãos,
Vocês veem que os sinais que provam que uma alma foi ganha para Cristo não são nada insignificantes, e a obra que se deve fazer antes de que esses sinais possam vir a existir não deve ser tratada superficialmente. Sem Deus, o conquistador de almas não pode fazer nada. Precisa se lançar aos pés do invisível ou será objeto de riso do diabo, o qual olha com desdém para todos os que pensam subjugar a natureza humana com meras palavras e argumentos. A todos os que esperam obter sucesso neste trabalho por suas próprias forças, gostaríamos de dirigir as palavras ditas pelo Senhor a Jó. Poderás pescar com anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda? Brincarás com ele como se fora um passarinho, ou prenderás para tuas meninas? Põe a tua mão sobre ele, lembra-te da peleja, e nunca mais tal intentarás. Eis que a sua esperança falhará. Porventura nenhum à sua vista será derribado? Depender de Deus é nossa força e nossa alegria. Nesta dependência, vamos avante e procuremos ganhar almas para Ele. Ora, no curso do nosso ministério, sofremos muitos fracassos neste trabalho de conquistar almas. Há muitos pássaros que julguei ter apanhado. Cheguei a salpicá-los com sal para que não fugissem, mas saíram voando afinal. Lembro-me de um homem a quem chamarei João Lambão. Era o terror do povoado que vivia. Houve muitos incêndios na região e o povo culpou esse homem da maioria deles. Às vezes, ele se embebedava durante 2 ou 3 semanas seguidas e depois se enfurecia e esbravejava como louco. Aquele homem veio me ouvir. Ainda lembro a sensação que percorreu o pequeno templo quando ele entrou. Sentou-se e minha pessoa o cativou. Acho que esse foi o único tipo de conversão que experimentou, mas professou ser convertido. Aparentemente passara por genuíno arrependimento e exteriormente mostrou grande mudança de caráter. Deixou de beber e de blasfemar e em muitos aspectos veio a ser um indivíduo exemplar. Recordo-me de tê-lo visto uma vez rebocando uma barcaça com cerca de 100 pessoas a bordo. Pessoas que ele estava levando a um local onde eu ia pregar. E se gloriava no trabalho, cantando alegre e feliz com os demais. Se alguém dizia uma palavra contra o Senhor ou contra o seu servo, sem hesitar um momento, ele o derrubava a socos. Ainda antes de sair desse distrito, eu temia que não havia sido operado nele uma verdadeira obra da graça. Era um homem selvagem. Contaram-me que ele pegava uma ave, depenava e a comia crua no campo. Um cristão não age assim. E coisas como essas não são agradáveis nem dão boa reputação. Depois que me retirei daquelas vizinhanças, perguntei por ele e o que ouvi não foi nada bom. O espírito que havia mantido sua aparência de homem reto desaparecera e se tornou pior que antes, se isso é possível. O certo é que não melhorou e nenhum meio poderia conseguir que melhorasse. A obra que eu tinha realizado não resistiu à prova do fogo. Ele não suportou a mais simples tentação depois que se foi embora a pessoa que exercia influência sobre aquele homem. Quando vocês saírem de uma vila ou cidade onde estiverem pregando, é provável que alguns que corriam bem voltem atrás. Sentiam afeição por vocês, e suas palavras exerciam sobre eles uma espécie de influência magnética. E quando vocês se retiram, o cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a se revolver na lama. Não se apressem a contar os supostos convertidos, nem a induzi-los na igreja. Não fiquem orgulhosos com o entusiasmo que eles demonstram, se esse não vem acompanhado de suavidade e ternura que evidenciem que o Espírito Santo agiu de fato neles. Lembro outro caso completamente diferente. É de uma pessoa a quem darei o nome de Maria Oca, pois era uma jovem tão dotada de muita inteligência. Contudo, como vivia na mesma casa com várias jovens cristãs, também se professou convertida. Quando conversei com ela, parecia ter todas as qualidades que poderiam ser desejadas. Pensei em apresentá-la à igreja. Julgou-se conveniente, porém, submetê-la à prova por algum tempo. Não muito depois, ela deixou as companheiras com as quais vivia e foi para um lugar onde não poderia ter muita ajuda.
nunca mais soube dela, exceto que passava o tempo todo ocupada em se vestir com elegância e frequentar a sociedade de vida alegre. Trata-se de um caso típico daqueles que não têm muito equipamento mental, e se a graça de Deus não toma posse do espaço vazio, logo retornam ao mundo. Conheci também vários rapazes parecidos com a quem chamarei Carlos Vivaldino, sujeitos dotados de capacidade em comum para toda e qualquer obra. Foram bastante vivos para fingir como religiosos quando resolveram se dedicar à religião. Oravam frequentemente, se puseram a pregar e se saíram bem. Faziam tudo o que queriam de improviso e com a mesma facilidade com que cumprimentamos alguém. Não tenham pressa de introduzir pessoas dessa espécie na igreja. Não conheceram a humilhação por causa do pecado, nem quebrantamento do coração, nem qualquer experiência da graça divina. Bradam tudo em paz. Todavia, os irmãos verão que tais pessoas jamais compensarão seu trabalho e preocupação em benefício delas. Serão capazes de usar a linguagem do povo de Deus tão bem quanto o melhor dos santos do Senhor. E até falarão de suas dúvidas e temores, e em 5 minutos obterão experiência profunda. Elas são sábias demais, e já se sabe que causarão grande dano quando forem aceitas como membros da igreja. Portanto, façam o possível para mantê-las fora dela. Recordo-me de um que falava como santarrão. Chamo-lhe Fernando Belcanto. Com que astúcia agia hipocritamente, intrometendo-se entre os nossos jovens e levando-os a todo tipo de pecado e iniquidade. Com tudo isso, costumava me visitar e manter meia hora de conversa espiritual comigo. Esse canalha abominável vivia descaradamente em pecado e ao mesmo tempo que procurava se aproximar da mesa do Senhor e se unir às nossas sociedades internas, mostrando-se ansioso por estar na vanguarda de toda boa obra. Cautela, irmãos. Virão a vocês com dinheiro nas mãos, como um peixe de Pedro com a moeda na boca, e serão tão úteis à obra. Falam tão suavemente e são tão perfeitos cavalheiros. Sim, acho que Judas era um homem exatamente dessa espécie, bastante vivo para enganar os que o cercavam. Cuidemos para não introduzir nenhum desses na igreja, se de algum modo pudermos mantê-los fora. Pode ser que no fim do culto vocês digam a si mesmo: eis aí uma esplêndida pescaria. Espere um pouco. Lembre-se das palavras do nosso Salvador. O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Não contem os peixes antes de estarem eles na frigideira, e não contem os convertidos antes de tê-los examinados e submetidos à prova. Este processo talvez torne um tanto lento o seu trabalho, mas será mais seguro, irmãos. Façam o seu trabalho bem feito e com solidez, para que os seus sucessores não tenham que dizer que lhes deu mais trabalho limpar a igreja daqueles que nunca deveriam ter sido admitidos do que deu a vocês admiti-los. Se Deus lhes permitir acrescentar 3.000 tijolos no seu templo espiritual num só dia, façam. Mas até hoje, Pedro foi o único pedreiro que realizou tamanha proeza. Não pinte a parede de madeira como se fosse de pedra sólida. Seja, porém, toda a sua construção autêntica, substancial e fiel, pois só vale a pena fazer serviço desta classe. Que todo o seu trabalho de edificação para Deus seja como o do apóstolo Paulo, que pôde dizer: segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como um sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, ou obra de qualquer um, a obra de qualquer um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto.
Se o fogo provará e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém não queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Muito bem, amados irmãos, espero que esta palavra tenha falado ao seu coração. Você que é membro da igreja, se examine para saber se de fato você realmente é um convertido em Cristo. Se você que é convertido em Cristo, peça a Deus sabedoria e graça para pregar o Evangelho, para que pessoas se convertam de verdade e que a gente como igreja não tenha pressa de acrescentar quem seja como membro da igreja, apenas aqueles que realmente forem convertidos. Fica aqui a minha oração, que Deus abençoe a sua vida grandemente, que Deus lhe dê graça, sabedoria sempre, que tenhamos esse discernimento dado pelo Senhor, que a nossa liderança possa pensar nisso, que a gente possa refletir e amadurecer a cada dia para a glória de Deus. É assim que nós oramos, com corações agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém.